Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos estudantes. Professor Fred Corte. Hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a década de 1920 aqui no Brasil. É um período considerado extremamente importante, considerado por alguns historiadores, filósofos, sociólogos, enfim. Uma galera estudiosa aí que considera esse período meio que um período de transição, no qual o Brasil começava a demonstrar sinais de urbanização, por exemplo, o Brasil começava a demonstrar sinais de industrialização forte, né? Mas que ainda a gente não pode falar que o Brasil, depois dos anos de 1920, passa a ser um país urbano e industrial. Mas o fato é que a década de 1920 ela é importante porque ela marca também a ascensão de alguns movimentos sociais e culturais, né, de uma parcela nova aí da sociedade que buscava o seu espaço, né? Que buscava o seu espaço na cultura e buscava o seu espaço na política também. E tem três grandes acontecimentos aí da década de 1920 que a gente costuma destacar, né? Curiosamente, os três começaram em 1922, né? Portanto, estamos comemorando aí 100 anos, né? Para você que está vendo esse vídeo em algum outro momento, que não seja 2022, eu estou gravando isso em 2022. Pois bem, cara, o primeiro desses movimentos, né, dessas questões que a gente vai começar a falar hoje é sobre a fundação do Partido Comunista Brasileiro, né, a fundação do PCB, ou PC, Partido Comunista do Brasil, na época, como foi criado. Cara, a criação do PCB ela é importantíssima para a gente entender os novos rumos do movimento operário no Brasil, né? Quando o movimento operário no Brasil começa a ganhar força, né, no início do século XX, havia duas ideologias que disputavam espaço no movimento operário, que era o anarquismo, muito por conta de alguns imigrantes italianos que trouxeram essa ideologia para cá, né, e também o socialismo, né? Por que é importante a gente falar da fundação do PCB? Porque em 1922, ou seja, a partir de 1922, com a fundação do PCB, o movimento operário brasileiro ele passa a ser guiado pela ideologia comunista, né? Muito em razão também do sucesso da Revolução Russa. A gente não pode esquecer que em 1917 a Revolução Russa ela acaba sagrando-se vitoriosa, né? Assim, mais especificamente ali no iníciozinho da década de 1920. Então, em 1922, a gente tem a fundação do Partido Comunista do Brasil, fundado na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, né? O fato é que o comunismo passou a ser a ideologia que vai estar na mente, né, e na luta do movimento operário brasileiro durante um bom período, beleza? O outro acontecimento importante para caramba também do ano de 1922 foi a Semana de Arte Moderna, né, ocorrida em São Paulo, né? A gente fala Semana de Arte Moderna, mas não chegaram a ser os 7 dias, né? Mas a Semana de Arte Moderna ela é importante numa tentativa, naquele momento, de trazer o que seria uma cultura genuinamente brasileira, né? Então, organizado em São Paulo, né, alguns artistas, pintores, poetas, músicos, alguns já conhecidos, outros novos, passaram a expor suas obras, suas produções artísticas, nesse momento, na Semana de Arte Moderna, e depois, ao longo da década de 1920, a gente tem também a formação do modernismo como uma corrente cultural brasileira. Só um detalhe interessante que a gente costuma falar é que o modernismo ele tenta criar, né, assim, uma espécie de uma cultura genuinamente brasileira, resgatando a figura do indígena, né, e deixa de fora a influência da cultura africana na formação da cultura brasileira, né? Mas, de qualquer maneira, a Semana de Arte Moderna também representou ali a ascensão, né, de uma parcela aí da sociedade mais ligada à classe média, à classe artística, que buscava o seu espaço nesse novo cenário de transformação, né? E, para a gente finalizar, um outro acontecimento também da década de 20, que começa em 22, é o movimento do tenentismo, né? O movimento do tenentismo que está relacionado, então, às camadas médias, né? Patentes médias do Exército, né? Sargentos, tenentes, né? E que tem o seu ponto de partida o movimento dos 18 do Forte, que acontece em Copacabana. O tenentismo buscava tentar chamar a atenção da população, né, no que diz respeito ao combate à corrupção, né? O tenentismo se apresenta como um movimento não só de caráter militar, mas de caráter político também, no sentido de moralizar a vida pública no Brasil, né? Em relação ao tenentismo, a gente costuma sempre destacar a figura de Luiz Carlos Prestes, né? Também conhecido como o Cavaleiro da Esperança. Figura importantíssima na história do Brasil, né? Que ali, em meados
da década de 1920, lidera a chamada Coluna Prestes, né? Então, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, né, alguns dezenas de militares passam a percorrer o território brasileiro, né? Eles se encontram inicialmente ali na região sul e vão percorrendo o território brasileiro, pelo interior, até a região sudeste e nordeste, tentando chamar a população para fazer parte deste movimento, que, segundo eles, né, o tenentismo, traria, então, a moralização da vida pública. Né? O movimento acaba fracassando, né? Eles são recolhidos ali em 1927, eles vão para a Bolívia, mas o nome de Luiz Carlos Prestes entra para a história a partir desse momento. Né? E aí, ao longo dos anos de 1930, 40, essa figura importante da nossa história, que é o Luiz Carlos Prestes, também teve uma participação bem relevante. Falou? Queria agradecer mais uma vez a presença de todos. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Um grande beijo, um efusivo aperto de mãos e passar muito bem. Década de 1920, um período de transição. Forte abraço.